Prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bem-vindos à 6ª edição do Vitude Summit. Muito interessante ouvir os números que a Marina trouxe aqui e pensar que temos muita coisa para fazer e já vamos começar com o título dessa palestra, né? Acho que não vai dar mais para negligenciar a saúde mental. Estava brincando com a Marina, por isso que ela falou que deixou para mim, eu falei, não vai estar dando. Não dá mais para a gente ignorar que a gente tem um problema grave, que a gente precisa falar dele. Então, para falar um pouquinho, fazer algumas provocações para vocês, eu trouxe esse título para a gente fazer a abertura do Vitude Summit. Eu sou a Tatiana Pimenta, eu sou CEO e fundadora da Vitude. Vou pegar boas práticas da minha amiga Ana Luísa Orcades, que está aqui, chefe da Inspeção do Trabalho do Rio, e vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos, estou usando franjinha, fiz um corte especial para o Vitude Summit, estou com uma calça azul marinho com risca de giz, uma camisa laranja na cor da paleta da Vitude, porque agora eu tenho assessoria da Rafa Ruiz para me vestir adequadamente com a paleta da empresa. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu fundei a Vitude há 9 anos atrás, junto com Everton Hopner, com o objetivo de democratizar o acesso a serviços de saúde mental. Uma das coisas, eu sou uma engenheira civil de formação, as pessoas às vezes acham que eu sou psicóloga, mas o que me motivou a largar a indústria da construção, uma carreira executiva de quase 15 anos, e me mergulhar num mundo completamente desconhecido de tecnologia e de saúde mental, foi o fato de eu ter tido depressão. E lá atrás, quando eu tive depressão, ninguém falava de saúde mental, ninguém nem sabia o que era saúde mental, não sabia nem o que fazer um psicólogo, mas pior, era muito difícil. Quando eu falava que eu precisava de ajuda, quando eu pedia uma referência, ninguém sabia dar, ninguém conseguia entender. Putz, você tem um psicólogo para me indicar? Você está com algum problema? Era o que as pessoas perguntavam, então tinha muito estigma, muito tabu, ainda tem hoje, quase 10 anos depois, 15 anos depois disso. E um ponto interessante para a gente é que a gente continua vendo esse estigma, esse tabu. E vocês devem imaginar, o que vocês acham que as pessoas me falaram quando eu larguei uma carreira num setor completamente distinto, sem nenhuma experiência, e me falaram assim, eu vou fundar uma empresa de saúde mental. Qual o termo que as pessoas usaram para me chamar naquela época? Louca. Não é não? Tipo, você só pode estar louca. Imagina, você é engenheira, vai fundar uma empresa de saúde mental. Ninguém vai fazer terapia online. Para quê, gente? Para. Está tudo errado. Mas o Steve Jobs diz uma coisa interessante, dizia, os que são loucos o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são os que realmente o fazem. Então, acho que tem um ponto importante aqui, que eu me recordo dessa frase, porque cada vez que as pessoas me chamavam de louca, é como se fosse um certo combustível para mim. Cada vez que alguém falava para mim, nossa, isso é impossível. Eu lembrava do Muhammad Ali, que falava que impossível é temporário. E aí, olhar para essa plateia aqui, com mais de 1000 pessoas presentes no Vitude Summit, é para entender que muita coisa mudou desde então. Acho que um ponto interessante é pensar que, para mim, loucura era ter um quadro de depressão e não conseguir falar com ninguém, não conseguir pedir ajuda. Loucura era olhar o tanto de gente sofrendo e não conseguindo encontrar um psicólogo para fazer um tratamento. Loucura é o que aconteceu comigo, que fui num consultório, num psicólogo de um plano de saúde, e o psicólogo dormiu na minha sessão de tão exausto que ele estava. E por que isso acontece? Porque os planos de saúde remuneram muito mal o profissional de psicologia. Ainda hoje, em 2025, tem operadora de saúde que paga R$20 para uma consulta de um psicólogo. Não tem como a gente tratar disso com a devida seriedade, sem a devida seriedade. Então, para mim, loucura era aquilo. Para mim, loucura é olhar para esses dados aqui e não fazer nada. Nossa, o problema não é só do Brasil, não, gente. A gente tem um problema global. 1 bilhão de pessoas no mundo sofrendo com transtorno mental. 12 bilhões, Marina? Com B de bola. 12 bilhões de dias perdidos de trabalho por pessoas que se afastaram com um transtorno mental. Até 2030, a previsão da OMS é que a gente vai desperdiçar, enquanto sociedade, 6 trilhões de dólares. É muito dinheiro jogado no lixo. É muito dinheiro que a gente está desperdiçando, ao invés de investir no cuidado, ao invés de ter ali medidas preventivas de cuidado com a saúde mental. E um ponto interessante é que eu sabia que, para transformar isso aqui,
não dava para ir sozinho. Por mais louca que eu fosse, sozinha não ia rolar. Né? Eu precisava de um exército aqui. Eu precisava disso aqui, de pessoas que pudessem ali evangelizar, falar do tema e ajudar essa conversa a ir mais distante. Em 2020, a gente nem sabia que ia ter pandemia, tá? Isso aqui foi janeiro de 2020, a gente resolveu aproveitar um janeiro branco para... Vamos fazer um bate-papo com algumas empresas para falar de saúde mental? E a gente reuniu mais ou menos 300 pessoas no Cubo Itaú, num evento que teve uma duração de 4 horas, porque a gente não tinha tantos cases para compartilhar. A gente tinha, naquela época, 4 clientes corporativos, e foram esses 4 clientes que subiram ao palco para contar suas histórias. Né, eles estavam na vanguarda do cuidado, porque até então pouquíssimas empresas falavam de saúde mental. Só que a gente já tinha tido um ano de 2019 bastante desafiador. Naquele ano, 208 mil pessoas tinham se afastado do mercado, né, por transtornos mentais. Vocês viram que a Marina falou ali um outro número. Então, a gente entendeu que precisava falar daquilo. E as coisas só pioraram, porque veio a pandemia, né, a gente ficou isolado, nós perdemos pessoas, nós convivemos com luto e muita coisa aconteceu. 6 anos depois, olha nós aqui. Né? Mais de 1.000 pessoas reunidas para a gente ter muito conteúdo de saúde mental. Então, a edição desse ano, gente, é o recorde. Ano passado, a gente se tornou o maior evento de saúde mental do Brasil. Acho que esse ano a gente vira o maior evento de saúde mental da América Latina. Então, a gente está mobilizando muitas pessoas, muitas empresas. Vem gente de todos os estados, tem gente de todas as regiões do país, tem gente do norte, do sul, do centro-oeste, do sudeste. E a gente está aqui, mais de 30 horas de conteúdo. A gente não começou essa conversa hoje, a gente começou lá em novembro. Ana Luísa Orcades, que está aqui sentada na primeira fileira, chefe da inspeção do trabalho no Rio, topou a brincadeira com a gente, se juntou para começar a fazer um Esquenta Summit. E aí, uma vez por mês, a gente se reunia para falar do que se trata a NR1, né? NR17 não é sobre ergonomia. O que significa a nova lista de doenças do trabalho? E ontem a gente também fez uma imersão, né? A gente chamou de pré-summit, a gente entendeu que era necessário fazer um curso para quem quisesse se aprofundar e entender como é que faz para estruturar um programa de saúde mental do zero até uma visão bastante estratégica que dá retorno para as organizações. E, como eu disse, acho que a gente tem um papel super importante aqui de educação de mercado. Então, além do que vocês vão ver hoje, nesses 2 dias, a gente começou essa conversa lá em novembro, com a Ana, com o Rodrigo Vaz. Os 2 vão estar comigo num painel amanhã falando, né, de regulamentação, trabalhando mais. E ontem, Lucas e eu conduzimos uma imersão, né, ensinando as pessoas a estruturarem um programa de saúde mental do zero. E essa foto aqui, muito interessante, porque quem me conhece um pouquinho sabe que eu morro de medo de falar em público. Mas eu morro mesmo, eu começo a suar, todos os sinais que vocês imaginarem de crise de ansiedade. Taquicardia, sudorese, falta ar. Ano passado faltou ar aqui em cima do palco. E a Marina, um pouquinho antes do evento, estava ali, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. E ela começou a fazer piada, brincar, fazer careta. E essa foto foi um flagra aqui dos fotógrafos do ano passado. E eu brinco que ela tem uma segunda função, além de mestra de cerimônia, já fica a dica para quem for subir no palco, ela é acalmadora de palestrantes nervosos. Então, ela tem ali, ela fica ali naquele cantinho, se alguém estiver nervoso e for subir aqui, bate um papo com ela, que ela ajuda. E uma coisa que a Marina falou ano passado para mim, acho que ficou muito gravado na minha memória, e eu passei, acho que o ano inteiro, me preparando para subir de novo nesse palco esse ano, que ela falou que eu era porta-voz de uma causa muito importante, e que eu não podia falhar dessa missão. Então, para esse ano, eu fiz um roteirinho bonitinho, treinei, ensaiei, fiz pitch com ela, e a gente está aqui nesse palco para falar de um assunto muito importante, porque os dados... Porque os dados são assustadores, gente, e a gente precisa de ajuda, eu preciso do Exército. Eu preciso de vocês aqui, porque a gente precisa mudar isso aqui. Tem uma crise de saúde mental no Brasil. Não dá para acreditar que a gente afastou mais de 500 mil de pessoas no ano passado, ou quase 500 mil. A gente deve passar esse número agora em 2025. A gente vê ali uma curva, né, em 2020 e 2021, que parece que diminuiu, mas isso não é que reduziu, é subnotificação. As pessoas estavam em casa e elas não entregaram atestado. Não significa que elas não adoeceram,
Porque se a gente olhar 2022, quando começou a ter vacina, o número é muito parecido com 19. Né? Então, não dá para a gente falar, nossa, diminuiu na pandemia. Não, piorou. E o reflexo está aí para a gente ver. Né? A gente já tinha tido, em 2023, 283 mil pessoas afastadas. Ano passado, 472 mil. Onde nós vamos parar se a gente não fizer alguma coisa? Quando a gente olha para os dados, a Vitude desenvolveu uma solução para fazer diagnóstico de saúde mental e mapear riscos psicossociais. A gente já rodou essa solução com mais de 100 mil pessoas, mas no ano passado foram 70 mil respondentes de empresas que são nossos clientes. E esses são os dados de dentro das empresas, né, que a gente já fez mapeamento. 43% dos colaboradores sofrem em silêncio. Do que eu estou falando? 43% dos colaboradores das empresas brasileiras estão com nível de sofrimento psíquico severo ou moderado. Mas sabe o que é pior? Ninguém consegue ajuda. 83% não passa por um psicólogo, não passa por um psiquiatra e sofre em silêncio. Seja porque as empresas não têm opções de cuidado, seja porque a adesão compulsória, né, às vezes, do plano de saúde não acontece, tem uma coparticipação alta e a pessoa não consegue sequer ter o plano de saúde, seja porque a gente não fala desse assunto abertamente e não permite que as pessoas possam pedir ajuda. E aqui um alarme super crítico. Quando a gente roda os nossos instrumentos, 7%, isso é média, tá? Das pessoas apresentam ideação suicida. Dependendo do setor e da faixa etária, esse número é muito pior. A gente já pegou setor com 28%, 30% de ideação suicida. Setores que empregam, né, populações mais vulneráveis, mais jovens, e a gente pega um número muito pior. Então, quando eu estou falando de 7%, estou falando de média. E isso é assustador, porque se eu perguntar para vocês quem na empresa de vocês está sofrendo hoje, vocês sabem dizer? Vocês sabem reconhecer os sinais? Fala, nossa, minha coleguinha do lado aqui está com um probleminha, está precisando de ajuda, eu preciso reconhecer aquele sinal. Como é que eu faço para chegar nela? A gente não sabe, a gente não foi preparado, a gente não recebeu nenhum tipo de instrução. E eu costumo dizer, está insustentável. Está insustentável. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai parar. Não vai ter como crescer, se desenvolver, tornar a economia mais produtiva, se a gente estiver doente. E, para acompanhar isso, a gente precisa de mudanças, né? Toda vez que uma lei muda, ela está acompanhando uma evolução social. Se a gente está adoecendo, é preciso tomar medidas um pouco mais drásticas e é preciso ali que o governo e as leis nos ajudem a caminhar com essa evolução. E aqui um ponto interessante, a gente teve uma atualização da NR1, uma atualização de redação. A NR1 já está vigente desde 2022. Como eu aprendi nos últimos esquentas, não tem nenhuma obrigação nova não, viu, gente? A obrigação já existia. Existe uma responsabilidade civil do empregador de não causar nenhum agravo à saúde dos seus trabalhadores. Já existia ali uma obrigação de gerenciar riscos ocupacionais. Só que, por alguma razão, as pessoas escolhiam acreditar ou entender que a gente pode deixar a cabeça em casa e trabalhar só com o corpo e que não precisa cuidar dos psicossociais. Mas agora a gente percebeu que não é verdade isso aqui. E essa abordagem, que é super prevencionista, ela vem como uma inovação para nos ajudar. Ela não vem para atrapalhar. Infelizmente, eu faço parte de alguns grupos de CEOs, e outro dia uma pessoa falou assim, nossa, ela veio o governo com essa história de NR1 para querer arrancar dinheiro da gente. Não, gente. Não é o governo querendo arrancar dinheiro de ninguém, não. Olha lá, 400 mil pessoas doentes. A gente precisa de alguma coisa para reverter isso. E aí, uma coisa interessante para a gente pensar. Não é novidade. Aqui é uma definição do que são fatores psicossociais da OIT. Presta atenção naquela data. São quase 39 anos que já tem uma definição do que é risco psicossocial. Né? Referem-se às interações entre ambiente de trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais, capacidades, necessidades, cultura do trabalhador, além de considerações pessoais extralaborais que podem, por meio de percepção e experiência, influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação.
Isso é de 1986. 39 anos. Não é o governo querendo inventar moda. Eu fui buscar mais uma definição, que eu também aprendi com o Rodrigo Vaz, que é uma das definições mais interessantes. O Rodrigo vai estar com a gente aqui amanhã, que está na NR37, né, que é uma norma setorial que diz aqui sobre segurança e saúde em plataforma de petróleo. Então, aqui trazendo para a NR, né, já que é uma redação de normas brasileiras. Riscos psicossociais decorrem da deficiência na concepção, organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social, como o estresse relacionado ao trabalho e o esgotamento ou a depressão. Eu gosto muito da definição simples da Ana, que é tudo que causa agravo, que tem potencial de causar agravo ou lesão à saúde do indivíduo. Então, se a gente pensar tudo que acontece no ambiente de trabalho, se esse fator tiver um potencial de lesionar ou de causar um agravo a alguém, é um risco. E aqui só algumas, para vocês terem uma ideia. Quero exemplo prático do que é. Tem aqui, glossário da NR37. Carga de trabalho excessiva, exigência contraditória, falta de clareza na definição das funções, ausência de participação na tomada de decisões, descontrole sobre a forma como a gente executa o trabalho, gestão de mudanças organizacionais inadequadas, insegurança laboral, comunicação ineficaz. E a lista não para aí, tá? Isso aqui é só alguns exemplos. A lista é muito mais extensa que isso, né? E a gente precisa ser exaustivo na hora de mapear esses riscos. Não vai dar mais, né? Não tem mais nice to have, não. Ah, sou legal, estou aqui cuidando da saúde mental dos meus trabalhadores. Agora é obrigação. Deixou de ser nice to have. É must have. A partir de 26 de maio, a gente precisa olhar para isso, né? Mas se a gente não começou a olhar, a gente já está atrasado, porque a NR1 é de 2022 e já obrigava a gente a olhar para os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. E para ajudar as empresas, eu gosto de lembrar o que a gente faz aqui na Vitude. A gente desenvolve programas de saúde mental corporativos, né? As nossas soluções elas estão organizadas no formato de ecossistema, apoiadas aqui em 4 grandes pilares. A gente tem diagnóstico, educação, clínica e inteligência. Na parte de diagnóstico é onde a gente vai encontrar a solução de mapeamento de riscos psicossociais. Em educação, é tudo que vai dar suporte para as medidas de controle que a gente vai tomar depois de mapear e avaliar esses riscos. Treinamento de líderes, letramento da população, formação de primeiros socorros em saúde mental, formação de embaixadores em saúde mental. Na clínica, a gente vai dar acesso, cuidado preventivo. Então, aqui nós vamos falar de sessões de terapia e psiquiatria para os colaboradores. E na inteligência, a gente tem um software chamado Vitude Insights, né, que foi criado ano passado, foi lançado aqui no Summit para trazer inteligência, gestão de dados, porque sem dado não tem transformação. Se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não estou medindo, eu não consigo fazer gestão. Então, para a gente, tem um fator super importante de inteligência aqui. E aqui a carinha, uma das carinhas do Censo de Saúde Mental, dentro do painel do Vitude Insights, ela é uma solução que foi desenvolvida não somente para mapear fatores de riscos psicossociais, a gente vai muito mais além, porque a gente está olhando para a saúde do indivíduo, para os fatores psicossociais e para a performance, para a produtividade. E a gente correlaciona todos esses indicadores, conseguindo ajudar as empresas não somente a mapear esses riscos, identificar todos os perigos, mas conseguir avaliar corretamente probabilidade, severidade desses riscos acontecerem. Então, para quem quiser saber mais, amanhã tem uma palestra do Lucas, na palestra de abertura, ele vai explicar um pouco mais, vai trazer os estudos de correlação, vai apresentar a tese um pouco mais aprofundada. A gente tem, para quem está na área VIP, rodas de conversa acontecendo, né, na sala VIP, e aqui no stand da Vitude também a gente tem um time falando disso, apresentando, tem um totem lá onde quem quiser saber mais como isso acontece, pode ir lá. E aqui, só para vocês terem uma ideia de como é uma visão executiva disso. A gente está olhando para nível de sofrimento do indivíduo, para ergonomia cognitiva, para ideação suicida, para propensão a burnout, para presenteísmo. Lembra que eu falei que a gente olha para dado de performance? A gente tem, em média, no Brasil, 31% de presenteísmo. Isso significa jogar 1/3 da folha de pagamento fora.
Eu estou pagando para que aquele indivíduo esteja lá trabalhando, mas ele não consegue performar, porque ele está doente. Então, isso é super importante. A gente também avalia segurança psicológica, percepção de assédio, e o NPS é uma métrica que a gente pergunta para o colaborador se ele enxerga a empresa que ele trabalha como uma empresa que promove saúde mental. Então, a gente traz aqui uma visão muito ampla para que as empresas possam agir e para que elas possam ser protagonistas no tema, mas não só isso, para que elas tragam resultado para a companhia, porque cuidar de gente dá retorno. Há uns 2 anos atrás, o mote do Summit é saúde mental é estratégico e dá lucro. E a gente usou esse mote justamente para conseguir chamar para a conversa CEOs, CFOs, líderes e executivos que eram responsáveis pela tomada de decisão. Se a gente não chama essas pessoas para a conversa, raramente a gente consegue apoio. Então, foi por isso que a gente desenvolveu o Censo de Saúde Mental há mais de 4 anos atrás, quando a gente nem tinha NR1, justamente para ajudar RHs e times de saúde a conseguir falar de forma estratégica sobre saúde mental com a alta gestão. Ops. Já perdi a surpresa aqui. Eu queria falar aqui que nós estamos no... Acho que um ponto importante, falei do censo aqui, a gente vai ter várias empresas subindo ao palco. Essas são algumas das 250 empresas que são clientes da Vitude hoje. Algumas delas vão subir ao palco para contar os seus cases. Aproveitem para aprender. Outras estão por aqui com vocês. Várias delas estão aqui. Troquem, se conectem. Saúde mental corporativa está sendo construída na prática, não está em livro. Não tem ainda publicação acadêmica suficiente para a gente consumir conteúdo. É o que está sendo feito no real oficial. Então, está aqui dentro. A gente está construindo conteúdo. Aproveitem para se conectar. Conversem com essas empresas. Aprendam com tudo que vai estar aqui no palco. E curtam o Summit. Isso são algumas imagens do ano passado. Se alonguem. Tirem foto. Abracem. Dance. Já dei spoiler, hein? Como é que é o... Tirem bastante. Se emocionem. Tem uma pessoa aqui chorando. Acho que é super importante dizer que isso aqui foi feito para vocês com muito carinho, com muito cuidado. Cada detalhe é pensado milimetricamente. A gente já está produzindo o Summit de 2026, para vocês terem uma ideia. Então, a gente começa a pensar esse evento um ano antes, para que tudo seja feito com muito cuidado para a gente trazer, acho que não só os melhores conteúdos, os melhores cases, os melhores palestrantes para o palco, mas que vocês possam viver uma experiência muito bacana aqui dentro. O que a gente leva daqui são as conexões. O que a gente aprende aqui são com as pessoas. A gente que está fazendo essa revolução na prática. E aí, para a gente fechar, caminhar, não custa lembrar? Vocês provavelmente são responsáveis pelo cuidado dentro das empresas de vocês. Só que para cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente. Vamos lembrar de colocar a máscara primeiro na gente, depois nas crianças? Porque quando a gente roda o censo de saúde mental, incrivelmente, as áreas mais doentes são RH, saúde e segurança, que são as áreas de cuidado, porque a gente lembra de cuidar do outro, mas esquece de cuidar da gente. Esquece que a gente é ser humano, que precisa pedir ajuda, que precisa levantar a mão, que sofre, que perde gente. Então, acho que aqui vale esse recado para vocês, porque se a gente não estiver bem, minha gente, nós não vamos cuidar de ninguém. Então, cuidar de si é um ato de gentileza. Lembrem disso. E aqui, caminhando para o meu fechamento, trago Lulu Santos, Tempos Modernos. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Porque, assim como Lulu, eu acredito que existe a vida melhor no futuro, e esse futuro vai ser construído por vocês. Aproveitem o Summit.